Oi de novo, gente. Mais legal quando a câmera acaba desligada e você continua falando achando que você está gravando. Isso que acabou de acontecer comigo agora, tá? Aí quando eu desliguei pra tossir, eu descobri que eu tinha ligado. Foi ótimo. Mas então eu vou terminar rapidinho porque eu falei praticamente 1 hora, mesmo sem aquele pedaço que eu falei, sem perceber que eu não estava gravando. Então, na verdade, eu queria falar sobre duas coisas importantes referente a esse capítulo da cidade de Ur. A primeira é que a cidade de Ur, ela mostra para nós dois momentos. Primeiro, nós temos que levar em consideração que a cidade de Ur era composta de população de dois tipos. A primeira, que o nosso texto vai chamar de antes de dilúvio, que era uma população autóctone, que a gente não consegue identificar etnia e grupo linguístico porque eles não deixaram nada por escrito. E o segundo, que veio pós-dilúvio, que seria o grupo dos sumérios que começam a conviver junto. Então, os arqueólogos eles percebem algumas diferenças culturais que acabam se unindo. Outra parte importante sobre a cidade de Ur também é o fato de a cidade possuir vários cemitérios e vários túmulos que vão mostrar para a gente vários aspectos de vida cotidiana e de sociedade da cidade de Ur. Em primeiro lugar, através desses túmulos, nós estamos percebendo a grande diferença nas estratificações sociais. Se quando a gente estava analisando os túmulos nas cidades antigas, quando os historiadores encontravam, mas nas outras cidades sumérias, eles não percebiam as diferenças sociais, todas as pessoas eram enterradas meio que de maneira igual. Aqui, na cidade de Ur, nos cemitérios, encontram-se vários túmulos que mostram que as pessoas que foram enterradas lá, eles pertenciam à elite social, tanto que eles são enterrados, além de vários objetos de uma grande riqueza que foi encontrada nesses túmulos, eles são enterrados também acompanhados das outras pessoas. Então, os primeiros arqueólogos ingleses, eles fizeram umas grandes especulações sobre como essas pessoas passaram a acompanhar os seus senhores no além da vida, se eles eram prisioneiros da guerra, se aquilo era um desejo próprio de acompanhar os seus senhores, se eles eram mortos antes, depois ou durante, envenenados na hora de enterro. Então, quem tiver curiosidade, releiam o texto, ele vai trazer várias especulações a respeito como esses enterros aconteciam. Hoje em dia, também existem alguns, né? Mas desde o século XIX, quando esses túmulos foram encontrados, essas especulações a respeito desses túmulos reais e os cemitérios da cidade de Ur, eles estavam sendo discutidos. Sem falar que os objetos rituais que foram encontrados nos túmulos, como vestimentas das pessoas que estavam lá, como objetos que eles estavam portando, também trouxe bastante informação a respeito da cultura daquele lugar e daquela região. Então, a fase final dos períodos do primeiro dinástico, ou mais ou menos o 24º século, mostra sinais de uma cidade plenamente hierárquica, tá? Os 16 túmulos reais, eles, de certo modo, podem ser vistos como codificação da estrutura social em sinais visíveis. E eles reconstroem o tecido social e tudo que se pôde afirmar a respeito que a elite de Ur tinha à sua disposição consideráveis recursos
e cuidou de justificar seu status também através da participação em rituais públicos, que podem ter fornecido uma forma de sanção sobrenatural para a posição social, como, por exemplo, os ritos fúnebres, tá? Que para personagens mais significativos eram extremamente elaborados e também eles sublinham a sua importância do defunto para a comunidade. Na verdade, os cultos de ancestrais, eles são percebidos nos períodos mesopotâmicos anteriores também e posteriores, quando se acreditava que o espírito de reis mortos e de outras pessoas de elevada condição, ele continuava a sua intercessão benevolente em favor da comunidade, enquanto fossem mantidos rituais fúnebres e as oferendas mortuárias, tá? E sepultura também, as sepulturas elas permitem também obter uma perspectiva sobre cultura material de Ur. Em meados do terceiro milênio, o padrão de capacidade artesanal mostra familiaridade de trabalho com metais e pedras preciosas, além de uma elevada competência técnica e materiais vindos de lugares distantes, como lápis-lazuli, que não se encontrava na própria Mesopotâmia. Isso prova que Ur tinha recursos suficientes para comercializar e realizar trocas a grande distância. Sobre a segunda dinastia de Ur, nós não sabemos praticamente nada, porque mesmo os nomes da lista de reis estão danificados demais para serem legíveis. Entretanto, nós sabemos que o centro do poder se transferiu do sul para norte, onde primeiro o lugar Zagesse de Kish e depois já os reis de Acádia vão exercer o domínio sobre todas as terras de Suméria e de Acádia. Então, a cidade de Ur foi derrotada por Sargão, que destruiu as muralhas da cidade e incorporou a cidade a estado acadiano. Mas outra coisa bastante importante que eu queria falar para vocês quando a gente trabalha com cidade de Ur trabalhar para a gente conhecer uma importante sacerdotisa que, de acordo com algumas fontes, era filha do Sargão, e a história até deixou para nós o nome dela, Enheduana, ou Eneduana. Esse H, muitas vezes, quando a gente lê um nome antigo, ele se pronuncia com som ré, com aquele sopro, né, que nem nas línguas árabes. Então, a Eneduana, ela era uma sacerdotisa e ela era uma das primeiras autoras que a gente conhece na história mesmo, porque ela compôs vários poemas em homenagem aos deuses. A vida de Eneduana, ela é bem documentada, bastante, né, para aquela época, tanto na forma textual como em artefatos arqueológicos. Foram encontrados 2 selos que contêm o seu nome, pertencendo a seus servos e datando o período de Sargão. Eles foram escavados justamente no cemitério de Ur. Um disco de alabastro contendo o seu nome foi escavado também em Giparo, também em Ur, a residência de Eneduana. Sua estátua também foi encontrada em Giparo. A Eneduana, ela compôs 42 hinos dirigidos aos templos por toda a Suméria e Acádia, incluindo Eridu, Sipar e Isnuna. Os textos, gente, foram reconstruídos com base em 37 placas de argila de Ur e Nippur, a maioria datando aos antigos períodos babilônicos da terceira dinastia. A coleção também, conhecida como os hinos sumérios do templo, foram os primeiros desse tipo. Então, é importante a gente conhecê-lo, principalmente pela poema Nin Missara,
que é Exaltação de Inanna. É um poema que contém 153 linhas, que foi editado e traduzido por vários vamos dizer, historiadores em 1968 e depois em 1968 por Alo van Dijk, provavelmente eram holandeses, né, pelo nome, e depois por Annette Scholl, em alemão. E as primeiras 65 linhas se dirigem à deusa como uma lista de epítetos comparando a Anu, deus supremo, do panteão sumério. E depois Enheduanna vai falar em primeira pessoa, expressando a sua infelicidade por ter sido exilada do templo e das cidades de Ur e Uruk. Ela clama pela providência de Inanna para que retorne ao templo. E então, na verdade, esse poema foi muito importante, tanto do ponto de vista linguístico, como do ponto de vista histórico, que ajuda a gente a conhecer tanto a autora como a sua vida, tá? Também o fato da autoria de Enheduanna em tantos textos de grande importância também levanta uma questão importante de alfabetização feminina na antiga Mesopotâmia. Além de Enheduanna, as esposas reais são conhecidas por terem encomendado ou talvez composto poesia com bastante frequência. Os sumérios também até tinham uma deusa escriba, Nidaba, o que também revela a importância cultural das mulheres e seu papel na sociedade da época. Isso mostra, gente, que nessa sociedade mesopotâmia, as mulheres eles desempenhavam os seus papéis políticos e culturais ao lado dos homens, que também é muito importante. E também é uma coisa na qual eu queria que vocês prestassem atenção durante a leitura do texto. Tá certo? E como eu já falei demais, eu vou ficando por aqui, tá? Mas, por favor, releiam os textos, prestem atenção nos momentos mais importantes para a gente já passar para o outro tema, porque passo a passo a gente está abandonando, estamos abandonando os sumérios, os acádios e já estamos passando para os assírios, para uma outra cultura mesopotâmica. Um abraço para vocês, gente, e boa noite.